Opa. Ai. Vamos sentar aqui. Eu vou falar. Aqui atrás é o banheiro. Acabei de escovar os dentes. Agora são 1h37 da manhã. 1h38 em 2 segundos. 1h38 agora. Eu tenho muito medo de ficar sozinho. Esse vídeo vai ser bem tremido. Desde pequenininho, eu sempre tive muita dificuldade de fazer amigo. Porque eu era tímido, tá ligado? Sou tímido até hoje, pra falar a verdade. Eu tenho muito medo do que as pessoas pensam sobre mim. Eu penso muito e eu acabo, e isso somado com a minha timidez, me fode. Porque como eu penso muito e eu sou muito tímido e muito seguro de si mesmo, eu acabo pensando muito sobre o que as outras pessoas estão pensando de mim. E isso sempre me fode, porque eu dou uma volta no meu pensamento e tiro conclusões precipitadas e eu me fodo completamente. Mas voltando, por conta de minha insegurança e minha timidez, como é que esse ponto tá me incomodando? Tá na minha mão. Ai. Eu nunca tive muitos amigos. Fazer amigos pra mim era difícil, pra falar a verdade. No 5º ano, eu tinha 3 amigos de verdade. Contava os dedos. No 6º ano, a mesma coisa. Eu continuei com os mesmos 3 amigos. Pra falar a verdade, desde o 3º ano do fundamental até o 9º ano também do fundamental, eu só tive os mesmos amigos. Era o mesmo trio de gente. Eu tinha até outros conhecidos na rua, mas a gente não era próximo o suficiente para eu chamar de amigo. E isso ficava martelando na minha cabeça, tipo, caralho, eu vou sempre ficar só com eles? Não era como se eles não fossem suficientes. Eu gostava muito deles, pô, os caras são muito gente fina. Hoje em dia, eu não falo com nenhum, infelizmente. Mas eu sigo todos os 3 no Instagram. E a gente ainda tem aquela relação de amigo, tá ligado? Quando a gente se encontra na rua, a gente ainda se fala, ah, e aí, caralho, quanto tempo, não sei o que, não sei o que. Caralho, é bom, hein? Ser criança era bom, né, pô? Eu acho que a minha geração, em específico, foi muito boa de ser criança. Porque eu nasci em 2008. No finalzinho ali da época de brincar na rua com os amigos. Finalzinho. Eu brinquei com os meus amigos na rua por bastante tempo. Nossa, a gente saía de casa. Eu lembro que a gente não marcava. Não tinha como marcar, né? Ninguém tinha celular pra marcar WhatsApp. Quem tinha era meu irmão, minha irmã, tinha um celular desse tamanho assim. E eu achava aquilo o máximo. A gente só saía pra rua e ocasionalmente a gente se encontrava lá. Eu me encontrava com... Não sei se eu posso citar o nome deles aqui. Enfim, eu me encontrava com os meus amigos. Aí eu me encontrava com um. Aí eu me encontrava com outro. Aí a gente formava o nosso trio clássico. Porque o meu outro amigo daquela época morava na puta que pariu, eu não morava no meu bairro. E aí com nós 3 juntos, a gente só saía andando pela rua, até que a gente encontrava outros moleque. E a gente ia se juntando, quando via, já tinha 14 moleques juntos, na mesma rua, brincando de esconde-esconde, de pega-pega. E era muito bom. Às vezes a gente nem brincava de nada, às vezes a gente só entrava num terreno baldio, tudo escuro, e falava, ali dentro tem um demônio. Ali dentro tem um demônio que a gente vai entrar, não tem nada pra gente fazer lá dentro. Não, a gente não precisa entrar, mas a gente vai entrar porque a gente sabe que tem um demônio, só pra gente poder fugir desse demônio. Era essa a brincadeira, a gente entrava lá, não acontecia absolutamente nada e do nada um moleque saía correndo e todo mundo saía correndo atrás e a gente divertia. Era simples, tá ligado? Eu sinto falta dessa simplicidade. Às vezes faz muita falta, porque toda noite eu tinha algo pra fazer. Toda noite, sem exceção, os meninos se reuniam na rua. Sem exceção. Toda noite, todo mundo lá brincando. E hoje em dia, porra, ninguém aparece mais. Justo, a gente cresceu, beleza.
Já, a gente já é praticamente adulto. E falar essa frase dói. É bizarro o quanto que ela dói, porque eu não me sinto adulto. Eu deveria me sentir. Eu não me sinto nem adolescente. Eu não percebi essa passagem de tempo acontecendo comigo. De verdade, eu não percebi. Isso é estranho. É mais estranho ainda pensar que eu, sendo o cara que tenho tanto medo da solidão, tanto medo de ser um cara sozinho, de não ter amigos, mais bizarro pensar que eu quero me mudar para a capital do meu estado sem ter amigo nenhum, sem ter família nenhum lá e me fuder. Eu vou ligar essa luz aqui, calma aí. Ó, a transição. Enfim. Pô, velho. Voltando pra nostalgia de criança. Nossa, eu vou ter que ficar assim. Porque senão essa luz aqui, ó. Eu gostava. Eram momentos bobos, tá ligado? A gente brigava pra caralho. Brigava muito. Por motivos bestas. Eu já. A primeira e única vez que eu soquei a cara de alguém, sem ser no karatê, foi em um dos meus melhores amigos daquela época. Pra você ver como a gente se divertia. Mas era legal. Eu achava que eu ia ficar com aquele trio pra sempre. Eu achava que, porra, a gente ia ser melhores amigos pra sempre. Nada separa a gente nunca. Jamais. Mas aí o tempo separou. É bizarro pensar isso, né? É bizarro pensar que teve uma vez que a gente se despediu, como se nada tivesse acontecido, como amigos. E depois que a gente se despediu, a gente nunca mais saiu pra brincar. Existiu esse momento. Caralho, às vezes eu queria só chegar na casa do meu amigo, que o cara mora na minha rua, aqui do lado. Só chegar lá e falar, ei mano, bora brincar. Que nem eu fazia quando era pequeno. Eu ia na casa dele, batia na porta dele. Aí a mãe dele chegava e falava, ah, não, tá aí. Ela falava, ô, não, chamava ele. Aí ele aparecia e falava, bora brincar. E a gente saía pra brincar. Às vezes nem tinha com o que brincar, a gente só ficava andando pela rua procurando, mexendo em pau que tinha no chão pra fazer de espada, mexendo em pedra. E aí a gente se entretia, a gente passava 3 horas juntos só andando, tá ligado? Esse é o nosso entretenimento. E como eu disse, o tempo separou a gente. Não foi que teve uma briga, que a gente se separou nem nada, não. Só aconteceu. No nono ano, cada um foi pro seu caminho, literalmente. Cada um foi para uma escola diferente. E aí acabou. Não é que a amizade acabou, mas acabou o contato. A gente não se contatou mais. Claro, quando eu encontro eles na rua, porra, fechamento, falo com eles sempre, sempre cumprimento. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que chegar na casa um do outro, bater na porta e a mãe da pessoa fala, não, pode entrar, senta aqui no sofá. E você fica no sofá sentado esperando o cara sair. O cara sai, vocês ficam, sei lá, jogando o videogame dele ou conversando no sofá do cara. Não é a mesma coisa. Hoje eu sou muito grato. Deixa eu ver quanto tempo já foi. 8 minutos? Nossa, eu vou falar muito. Que bom que só se passou 8 minutos. Hoje eu sou muito grato, de verdade. Porque hoje eu tenho muitos amigos bons mesmo, de verdade. Eu consigo pensar em 5 aqui de cabeça instantaneamente, que são os melhores. E eu sou tão grato por eles, já, tão grato. De verdade, porque, como eu disse, eu não só tenho medo de ficar sozinho, tenho medo de ser um cara sozinho. Eu diria que é o meu maior medo, é ser um cara sozinho. É ser um cara que não tem amigos, que não tem ninguém para poder conversar. E eu tenho um grupo muito grande, eu sou amigo de muitas pessoas. O José de 12 anos, nunca pensaria que ele teria tantos amigos como ele tem hoje, tá ligado? Eu lembro que quando eu fui fazer a passagem, né, do nono ano pro primeiro ano do ensino médio, eu falei, não, eu vou mudar a minha personalidade. Vou conversar com todo mundo, vou ser extrovertido, vou ser engraçadão da sala. Não consegui. Mas eu consegui mudar a minha personalidade. Realmente consegui, porque o que me impedia eram as pessoas que já estavam ao meu redor. Porque se eu mudasse de uma hora para outra, elas iam comentar, elas iam falar, nossa, como isso é estranho, o cara mudou do nada. E eu tinha medo dessa represália que eu poderia sofrer deles, por isso que eu não mudava. Mas
como eu tava indo pra uma escola que eu sabia que a maioria das pessoas da minha sala não estariam, eu só decidi trocar. Eu só decidi falar um pouco mais do que eu falo. E ainda assim, eu sou considerado um dos mais calados da turma, porque eu não falo muito. Mas só a mudança que eu fiz de poder chegar em alguém para conversar já me possibilitou estar aqui onde eu tô hoje. Eu não quero ficar me repetindo, não quero ser prolixo aqui, mas eu amo muito os meus amigos, eu sou muito grato por ter eles por perto, de verdade, muito grato. Agora que passou na minha cabeça, eu não deveria estar mexendo tanto a minha cabeça porque o fone tá em uma situação precária. Então qualquer deslize que eu faça aqui, ele explode. Então eu vou parar um pouco mais, foi mal. Enfim, é estranho pensar como que eu, cara que tem tanto medo de ser solitário, vai pra outro lugar pra ficar solitário. Porque eu não conheço ninguém em Fortaleza. Ninguém. Eu vou ter que recomeçar tudo isso do zero. E tudo bem, eu não vou perder os meus amigos. Não vou. Essa amizade que eu consegui aqui no ensino médio, eu vou conseguir manter vários. Eu vou conseguir manter vários pra vida. Mas não é a mesma coisa você conversar pessoalmente com eles e conversar via WhatsApp, via Instagram. É completamente diferente. Lá em Fortaleza eu vou estar quase 100% do tempo sozinho. Eu vou ter que recomeçar o processo de conseguir amigos em uma fase que eu considero um pouco mais complicada, que não é mais a fase da adolescência. É a fase da vida adulta já. Eu já vou ser um adulto. Nossa, que frase horrível. Eu já vou ser um adulto em Fortaleza e eu vou ter que conseguir outros amigos adultos em Fortaleza. Isso parece ser muito difícil. Talvez eu só esteja criando tempestade em copo d'água. Lógico, tem outro detalhe também. Talvez eu esteja me precipitando demais. Porque para ir para Fortaleza eu tenho que passar no Enem, né? E eu não venho estudando. Isso é verdade, eu não venho estudando. O conhecimento que eu tenho está guardado aqui e eu nem sei se é muito. Sou mediano em redação e pela minha sorte, o curso que eu quero não precisa de uma nota tão exorbitante. Mas foda, a insegurança do cara é tão foda que eu fico pensando até se eu conseguiria passar a mesma nota de corte sendo muito baixa. A insegurança mata, viu? Quantos minutos? 12. Enfim, pra mim, eu tenho medo, essa é a verdade, eu tenho medo de eu não conseguir amigos em Fortaleza. Eu tenho medo de não conseguir ser uma pessoa nova. Eu poderia usar o mesmo pensamento, né, do que eu usei no 9º ano. Eu tô indo pra uma cidade nova, ninguém me conhece. Vai ser basicamente um restart, um reinício. E se eu reiniciar a minha vida? Se eu falar mais com as pessoas? Talvez isso me ajude. De verdade, talvez esse pensamento me ajude. Me ajudou no primeiro ano, né? Por que não me ajudaria agora? Mas ainda assim, olhar para o futuro é assustador. Porque ele não é claro. Olhar para trás é fácil. Olhar para o que já passou. A gente vê o passado com claridade. Porque já aconteceu. A gente tem as memórias guardadas na nossa cabeça para a gente poder revisitar quantas vezes quiser e ficar olhando quantas vezes quiser. Por isso que é muito claro para ver o passado. Mas ver o futuro, ver o que está na frente, não é tranquilo. Porque não aconteceu. Não tem como a gente ver o que não está realizado ainda. Então o futuro é sempre nebuloso e é isso que me assusta. Me assusta. Um futuro nebuloso. Eu estou tratando como se a solidão, ter amigos em Fortaleza fosse o maior dos problemas, mas eu sei que não vai ser, entendeu? O maior dos meus problemas lá vai ser sobreviver, num modo geral. Porque eu vou sair daqui com R$ 3.300, praticamente. Vou ter que sobreviver o primeiro mês, não sei como. Vou tentar conseguir, claro, bolsa da faculdade para ganhar auxílio mensal, para ganhar uma casa pela faculdade, mas ainda assim é difícil. Não é certeza que eu vá conseguir, entendeu? Às vezes eu esqueço que eu sou uma pessoa real. Isso faz sentido? Não sei se faz sentido. Mas tipo, as pessoas lembram de mim na cabeça delas.
Eu lembro das pessoas na minha cabeça. Eu lembro dos meus amigos, eu lembro da minha mãe, eu lembro do meu pai, eu lembro de várias pessoas. Mas por algum motivo não entra na minha cabeça que essas pessoas lembram de mim também. Que tipo, nesse momento pode ter algum conhecido meu pensando em mim, por algum motivo. Acho difícil, né? Porque agora são 1h53 da manhã. Top. Mas isso é estranho. Eu existo para as outras pessoas. É estranho e é legal ao mesmo tempo. Eu não vou negar, é bem legal. Pensar que tem alguém lembrando de mim agora nesse momento. Bacana. Quer saber outra coisa que eu tenho medo? Eu não sei. Eu não sei. Pensar nos meus medos é difícil. Eu consigo pensar nesse de ficar solitário assim tão rápido, porque é algo que eu já pensei. Eu já pensei várias vezes, até chegar na conclusão que esse é um medo real. Eu não quero ser alguém sozinho. Não quero terminar minha vida sem amigos ou sem alguém pra estar junto. De jeito nenhum. Agora pensar em outros medos sem entrar naquele clichê, né? Ah, eu tenho medo da morte. Ah, eu tenho medo de demônio. Eu tenho medo do Wesley Safadão, do Wesley Snipes, entendeu? Sem esses medos clichê, eu tô falando de medo filosófico, porra, tá? Filosofar, entendeu? Eu tinha pensado em algo pra comentar, mas eu esqueci. Ah, eu queria muito voltar a ser criança, velho. Bastante. É foda, porque quando eu era criança parecia que era tudo tão mais leve. Parecia que a vida não tinha peso. E não tinha, né? Criança não tem obrigação. Isso é estranho. É muito estranho de pensar isso. É muito estranho de pensar isso hoje. Porque hoje eu vivo com obrigações, cheio de obrigações. Eu tenho a obrigação de estudar para ter um futuro melhor. Tenho a obrigação de ajudar minha mãe em casa. Eu tenho N obrigações. Quando criança, é estranho pensar que eu não tinha nenhuma. Nenhuma. Caramba, eu devia ter aproveitado tão melhor a minha infância. Não quer dizer que eu joguei fora, entendeu? Que eu desperdicei. Mas hoje em dia, eu tenho um tipo de inteligência que quando criança eu não tinha. Que é a inteligência social. Eu sou inteligente. Querendo ou não, eu tenho essa inteligência. Eu sei que se eu tocar a campainha do vizinho, sair correndo e for pego, minha mãe não vai me matar. Ela vai brigar comigo, mas não vai me matar. E é isso que me martiriza quando eu lembro do meu passado quando criança. Eu era tão tímido, eu tinha tanto medo das coisas acontecerem comigo, que muitas vezes eu deixava oportunidades de se divertir passarem, porque eu tinha medo do que poderia acontecer comigo. E as pessoas olhavam pra mim e falavam: nossa, José é tão quieto, né? Quem me dera minha criança fosse assim também. Quem me dera meu filho fosse assim. Mas eu não queria ser quieto. Eu ouvia as pessoas falando isso e eu pensava: sou quieto. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não era quieto. Eu sabia que se eu tivesse a oportunidade, que eu soubesse que se minha mãe não fosse me jogar no vulcão Vesúvio quando descobrisse o que eu fiz, eu faria, entendeu? No fundo eu queria fazer o que as outras crianças faziam, eu queria ser uma criança normal. Mas eu acho que eu me embolei tanto nesse negócio de José é um menino exemplar, é um menino calmo, educado, entendeu? Que eu acabei não me divertindo quando eu podia, não aproveitando. E hoje em dia é algo que isso eu não levo mais pra vida, graças a Deus. Eu não sou um monstro, né? Calma lá, também. Eu não saio chutando porta alheia. Mas eu me divirto muito mais, aproveito muito mais as oportunidades que eu tenho. Isso é bom. Eu lembro de muitos momentos da minha infância, muitos momentos solitários também, que tinha vezes que... Lembra que eu falei que todo dia os moleques se reuniam na rua? Então, nem todo dia. Às vezes, quando era, sei lá, num domingo, sábado e domingo, eles costumavam não aparecer. Porque eles iam, sei lá, pra puta que pariu com a família deles. A família dos meus amigos sempre costumava sair. A família, todo mundo aqui do bairro costumava sair. E a minha família sempre ficou aqui, dentro de casa. Nós somos uma família muito reclusa. A gente quase nunca faz festa. E quando faz é só pra gente aqui, sem fazer alarme pra ninguém. E a gente vive de porta fechada. Nossa família é uma família tímida.
Eu não desgosto disso. Eu aprendi a gostar disso. É o nosso charme, entendeu? Difere a gente dessas famílias. Mas voltando. Como nos fins de semana todas as crianças saíam com seus parentes, pra puta que pariu, e eu não, eu ficava em casa. E aí eu saía de casa, né, pra procurar alguém, e não tinha ninguém. Porque tava todo mundo com seus irmãos, sua mãe, seus avós, dançando, comendo milho, sei lá, foda-se. E eu ficava sozinho, sozinho. Na maioria das vezes não tinha o que brincar. Não, não tinha graça brincar sozinho. Então eu não brincava sozinho. Eu lembro que eu sentava na calçada da minha casa, eu fazia isso aqui, ó. Ficava olhando pra cima, pras estrelas. Porque foi algo que me fascinou durante muita parte da minha vida. Quando eu era criancinha, né? Nesses momentos em específico, onde não tinha ninguém pra brincar, eu ficava sentado olhando pra cima. E não era chato. De forma alguma era chato, de verdade. Eu te afirmo aqui, com os pés juntos. Nunca foi chato pra mim. Isso é um pouco triste, talvez, de se falar. Será? Não sei. Mas nunca foi chato. Eu não gostava também. Mas eu não desgostava. Eu ficava lá sentado, mano, sem brincar. Eu ficava lá por horas, sentado, olhando pra cima, até minha mãe chamar eu pra entrar. Só olhando as estrelas, imaginando as possibilidades que elas tinham, o que tinha por trás delas, me imaginando voando entre elas e chegando perto delas era muito legal. Isso desenvolvia a minha criatividade, querendo ou não. Ser um cara solitário desenvolveu mais minha criatividade. Eu pegava meus brinquedos, eu armava uma puta cidade com chinelos, porque eu fazia assim, ó. Tá vendo esse chinelo? Ele é só um chinelo comum, né? Mas se eu pegar esse chinelo e fizer isso aqui... Opa, calma. Praga. Se eu pegar o chinelo e fizer isso aqui, pronto. Desse lado aqui, ele se torna uma parede. E aí se eu botar, por exemplo, outro aqui assim, outra parede, e eu pegava todos os chinelos da casa, fazia isso, fazia uma puta cidade gigantesca e brincava com meus brinquedos. Isso desenvolveu a minha criatividade, desenvolveu o que eu sou hoje, tá ligado? Só pra chegar ao ChatGPT e arruinar com tudo. Mas enfim. Dá saudades. Saudades desses momentos de às vezes só ficar olhando pra cima, sem fazer nada. Eu posso fazer isso hoje, posso. Mas tem tanto estímulo. Tanto estímulo. Rio chegando ali, YouTube Shorts, TikTok, Instagram, like, curtida, comentário. Tanta coisa que prende a gente. E tá, eu posso me libertar disso, mas é difícil, porra. É difícil se libertar de vícios. Principalmente do vício de dopamina, eu sei que é difícil. Eu sinto saudade também de caminhar com meu pai, conversar com ele. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo já. Não sei quanto tempo você passou nesse, mas eu acho que eu vou terminar por aqui. Quando eu começo a falar do meu pai eu fico sentimental, e aí eu choro, e eu não vou me gravar chorando, não pretendo me gravar chorando, nem tão cedo aqui nesse canal, então... Vou tomar um suco de Guaraná, agora, e depois eu acho que eu vou capotar. Talvez jogar algum vídeo, quer dizer, talvez jogar algum jogo antes de dormir, e depois aí sim capotar. Tô pensando em postar um vídeo sobre a Expocrato. Eu fui 24 minutos. Eu fui pra Expocrato recentemente. Tava pensando em postar um vídeo sobre ela. Que eu gravei, né? Coisa lá. Acho que eu vou postar. Mas eu vou ter que editar, é isso que tá me pegando. Eu vou postar, vai, fique tranquilo. Vou postar. Enfim. Obrigado por ver até aqui. Se você viu até aqui, obrigado por ver até aqui. Isso aqui foi a maior confissão que eu já fiz. Entendeu? Isso aqui é a minha intimidade. Não conto pra ninguém, beleza? Isso aqui fica entre a gente, só em quem encontrou esse canal. Obrigado. Tchau.